Amados irmãos e irmãs, caros ouvintes da Ibicari Web Rádio, Cacau FM, internautas que rezam de casa por meio das redes sociais, estimado diácono Sandoval, povo de Deus, que se reúne para celebrar este segundo domingo do tempo da Quaresma. O primeiro domingo, a igreja nos propôs refletir acerca das tentações de Jesus. E ali, Jesus nos mostrava o caminho, como superar as tentações ao longo da vida, por meio da oração e por um profundo conhecimento da vontade de Deus em nossa vida. Hoje, nós somos convidados a refletir acerca da transfiguração do Senhor. Jesus que sobe ao monte com 3 dos seus discípulos e ali é transfigurado, muda de figura. Precisamos compreender, entender, caríssimos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje. Mas antes de aprofundarmos a transfiguração do Senhor, a liturgia também nos chama a atenção para voltar os nossos olhos para Abraão, aquele que é o primeiro pai na fé. Todos nós, quando lembramos de Abraão, nós lembramos justamente dele como o primeiro pai da fé. E a pergunta deve ser feita: por que Abraão é considerado o pai na fé? O texto de hoje, do livro do Gênesis, capítulo 12, versículos de 1 a 4, nos mostra justamente o motivo pelo qual ele é considerado, e não só a parte no texto de hoje, mas a vida de Abraão vai consolidando justamente naquele que viveu uma fé inteiramente devotada ao Pai. Por nenhuma circunstância ou nenhum momento da sua vida ele duvidou da ação de Deus, do agir de Deus em sua vida. Hoje, Deus pede a Abraão para sair da sua terra, da sua família, da casa do seu pai e ir para uma outra terra onde ele mesmo iria mostrar. E ele diz: farei de ti um grande povo e te abençoarei, engrandecerei o teu nome, de modo que ele se torne uma bênção. E o texto conclui dizendo: e Abraão partiu como o Senhor lhe havia dito. Abraão vivia num conforto da casa dos seus pais, vivia sob os cuidados dos seus pais, e Deus então lança um desafio para ele: sair da sua família, sair da sua terra, deixar os seus pais e se lançar em direção ao desconhecido. Porém, esse desconhecido é assegurado pelo próprio Deus. E aqui inicia então uma história de amor, de confiança e de entrega total de Abraão. Abraão que viveu, a partir desse chamado, a sua profunda intimidade e profunda obediência a Deus. Por isso ele é o pai da fé. Quando nós olhamos nas Sagradas Escrituras, encontramos diversos personagens bíblicos. O primeiro a se destacar no aspecto da fé é justamente Abraão, porque toda a sua vida foi marcada pela obediência e pelo serviço, pela disponibilidade para o reino de Deus. E dentro da história de Abraão, nós encontramos um fato que é tão exigente quanto o de hoje. Abraão, que teve um filho chamado filho da promessa, Isaque, e em uma certa ocasião, Deus o pede em sacrifício. Abraão não pensa 2 vezes, prepara a lenha, prepara o fogo,
e convida o seu filho para subir ao monte, onde ali seria oferecido o sacrifício. E a criança inocente, indo com o pai, no meio do caminho ele diz: meu pai, aqui está a lenha, aqui está o fogo, e onde está o cabrito que será imolado? E Abraão apenas respondeu: Deus providenciará, Deus proverá. E eles continuaram esse caminho até subir o monte, ali onde seria montado, erguido um altar e oferecido o sacrifício. E a criança insistia perguntando: onde está o cabrito que será sacrificado? E Abraão então sempre dizia: Deus proverá. E assim, caríssimos irmãos e irmãs, lá no local do holocausto, do sacrifício, Abraão, junto com o seu filho, ergue o altar. Depois Abraão amarra o seu filho, coloca em cima do altar, e quando ele vai sacrificá-lo, um anjo vem até Abraão e diz: não levante a mão contra o seu filho, agora sei que me amas de verdade. E naquele momento, quando Abraão levanta as vistas, à sua frente está um cabrito preso nos galhos de árvore, e ali então ele tira o seu filho do altar, coloca o cabrito e faz o sacrifício a Deus, oferece o sacrifício a Deus. Então Abraão foi e é e será sempre, para toda a história da humanidade, um homem que viveu inteiramente a obediência ao Pai, até mesmo nesse momento onde ele foi desafiado a sacrificar o seu único filho por obediência a Deus, por obediência ao Pai, e ele não recusou, mas ele viveu então toda a sua vida nessa experiência de fidelidade e de serviço ao Pai. Por isso Abraão é para nós esse exemplo de alguém que viveu uma fé pura, uma fé intacta, alguém que foi capaz de fazer grandes sacrifícios por amor a Deus. E o que se destaca, caríssimos irmãos e irmãs, na vida de Abraão, é justamente dois aspectos importantíssimos que nós devemos trazer para a nossa vida. Abraão que escuta a voz de Deus, e Abraão que executa aquilo que Deus lhe pede. Se nós buscarmos viver assim também, nós seremos muito felizes. Escutar o que Deus nos pede e executar tão somente aquilo que Deus nos pede. Abraão viveu assim, Abraão fez isso, e o monte ainda hoje existe e chama-se o monte do Deus proverá. Deus sempre vai vir em nosso socorro, Deus vai sempre vir em nosso socorro, Deus vai providenciar tudo o que nós necessitamos, uma vez que nós confiarmos verdadeiramente nele. O que Deus espera de nós é que nós o escutemos, que nós o obedecemos e que possamos estar a serviço do seu reino. A partir dessa obediência, a partir dessa escuta, ele derrama as suas bênçãos sobre nós. Por isso, indo para o evangelho de hoje, nós encontramos uma experiência que foge do cotidiano da humanidade, onde Jesus, que sobe ao monte para rezar com 3 dos seus discípulos, e lá neste monte, nesta montanha, ele é transfigurado. Transfigurar significa mudar de figura, muda de figura, e o lugar onde eles estavam ficou tão pleno, tão repleto, tão belo, que Pedro não tinha o que dizer. Então se voltou para o Senhor e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Vejam a experiência de transfiguração do Senhor.
O que significa isso, caríssimos irmãos e irmãs? Por que essa transfiguração? Por que Jesus transfigura? Ali na transfiguração, Jesus revela para toda a humanidade o lugar por excelência onde Ele quer conduzir todos nós. A transfiguração de Jesus é justamente a revelação do céu, onde, quando Ele está transfigurado, aparece do seu lado duas figuras bíblicas dos nossos antepassados, que ali vem estar com Jesus: Moisés, que representa as leis, e Elias, que representa o profetismo. Elias, que representa os profetas. Esses dois já morreram, mas agora, nesta transfiguração de Jesus, eles estão presentes. Numa leitura teológica, alguns teólogos vão dizer que Jesus é a síntese entre a lei e as profecias. Então hoje, estar em obediência a Jesus é seguir as leis e seguir também as profecias. Por isso, após essa transfiguração, uma nuvem encobre a montanha, e de dentro da nuvem se escuta uma voz que diz: este é o meu filho amado, escutai-o. Este é o meu filho amado, escutai-o. Os discípulos, quando escutaram essa voz, caíram com o rosto por terra, pois dizem-se que quem ver a Deus morre. Ninguém pode ver a Deus. Por isso então, eles caíram com o rosto por terra, um tanto assustado de ouvir a voz de Deus. Aqui nos lembra também de Moisés, lá quando ele escutou a voz na sarça ardente. E quando ele se aproxima da sarça ardente, ele também cobre as vistas. E onde Deus diz: tirai as suas sandálias, pois a terra onde você pisa é um território sagrado. Aqui na montanha acontece algo bem parecido, a teofania, Deus que fala e os homens que escutam. E depois dessa teofania, Jesus vem, toca nos discípulos e diz: levantai-vos e não tenhais medo. Então, caríssimos irmãos e irmãs, a transfiguração do Senhor é o lugar por excelência onde Jesus quer conduzir toda a humanidade. Para onde Jesus quer nos conduzir? Para o céu, para o lugar onde está Moisés, Elias e todos os outros profetas, onde está Abraão. Jesus, que se apresenta em uma outra oportunidade como o caminho, a verdade e a vida, Ele é justamente este caminho que vem para nos conduzir de volta ao céu, para nos conduzir de volta à presença do Pai. Por isso, para que nós alcancemos a transfiguração pessoal, nós precisamos então escutar a Jesus, o Filho amado do Pai, e executar aquilo que Ele nos ensina. Esse é, então, o exercício dessa segunda semana quaresmal. Precisamos iniciar um exercício da escuta, escutar atentamente a voz de Deus. E eis o grande desafio, porque nós vivemos numa sociedade muito barulhenta, nós vivemos em um mundo onde existem muitas vozes, onde existem muitos apelos, e nós precisamos, diante desse barulho todo, diante de tantos apelos, discernir a voz de Jesus e tão somente segui-la. Por isso, amados irmãos e irmãs, a liturgia, neste segundo domingo do tempo da quaresma, deixa bem claro para nós: o único que nos conduz à plenitude da vida é Jesus Cristo. Por isso, não existe sobre a terra ou fora da terra entidades ou sei lá o que possa nos conduzir a Deus, que possa nos conduzir à eternidade, que possa nos conduzir à vida eterna, que possa nos conduzir ao céu.
Às vezes se apresentam muitas outras realidades aqui da terra, como proposta de vida, como proposta de felicidade, até mesmo como proposta de curas. Mas, caríssimos irmãos e irmãs, nós não devemos nos enganar. Nós somos humanos e Deus deixou a inteligência humana, que são os médicos, os cientistas, para nos ajudar nesse processo de cura física. Porque o nosso corpo humano, todos os dias, é bombardeado com muitos agrotóxicos, com muitos venenos que nós ingerimos por meio dos nossos alimentos. Então, a cura física vem por meio da ciência, por meio do conhecimento dado pelo próprio Deus. Claro, obviamente, que nós não duvidamos dos milagres. Jesus realizou milagres, Jesus continua a realizar milagres, mas quando se diz milagres, isso foge à razão. A razão não se explica mais. E nós, então, devemos buscar, sim, alcançar os milagres em nossa vida. Mas, sobretudo, caríssimos irmãos e irmãs, nós também devemos conviver com as nossas limitações humanas, conviver também com as nossas dores físicas, que faz parte do cotidiano de todo ser humano. Pois em Cristo Jesus não significa estar livre das dores humanas, não significa estar livre do sofrimento humano. Estar em Cristo Jesus significa que nós venceremos essas dores, que nós iremos superar tudo isso, e no dia que Deus nos convidar a ir ao seu encontro de modo definitivo, todas as dores, todos os sofrimentos se cessarão, e nós então seremos transfigurados, assim como Cristo hoje representa para nós essa transfiguração, ensina para nós o que vai acontecer com a humanidade inteira, se for obediente ao Pai, e escutar e colocar em prática os seus ensinamentos. Por isso, amados irmãos e irmãs, devemos nos perguntar: o que é que eu busco mesmo quando eu faço esse caminho de fé? Quais são os meus pedidos, os meus anseios? O que é que a igreja tem nos proposto nesse tempo quaresmal? A igreja nos propõe um caminho de conversão, mudança de vida, para que possamos alcançar então a imortalidade, a eternidade, a vida plena. São Paulo, na carta a Timóteo, deixa-nos bem claro hoje, afirma-nos: Deus nos salvou e nos chamou com uma vocação santa, não devido às nossas obras, mas em virtude do seu desígnio e da sua graça, que nos foi dada em Cristo Jesus desde toda a eternidade. Esta graça foi revelada agora pela manifestação do nosso Salvador Jesus Cristo. É nele, caríssimos irmãos e irmãs, que Deus revela-nos a nossa salvação e chama-nos a ser salvos. Quando São Paulo afirma: Deus nos salvou e nos chamou com uma vocação santa, ele estará a dizer: todos nós somos chamados a viver a nossa vocação e em nossa vocação ser santos. O que significa isso? Significa que eu, enquanto padre, vivendo a minha vocação sacerdotal, preciso lutar diariamente para viver a santidade. Do mesmo modo, o diácono Sandoval, na sua vocação diaconal e matrimonial, e todos vocês, caríssimos irmãos e irmãs aqui, todos nós temos uma vocação, todos nós somos chamados, e nesse chamado, Deus pede de nós: sede santos, sede santo na sua família, sede um esposo santo, uma esposa santa, um filho santo, um sacerdote santo, uma igreja santa. Então, somos chamados, na nossa vocação específica, a viver a santidade. Por isso, então, a vocação de toda a humanidade é um dia alcançar os céus por meio da sua vida santa, vivida aqui na terra. E de que maneira nós alcançamos a santidade? É fácil,
está apresentado aqui hoje. Jesus nos fala claramente, Deus fala através da teofania, que para nós alcançarmos a santidade, basta escutar e executar o que Jesus nos ensina. Este é o meu filho amado, escutai-o. Assim como Abraão escutou a Deus e fez a vontade de Deus na sua vida, e as promessas de Deus se realizou, se concretizou de maneira abundante na vida de Abraão, todos nós, caríssimos irmãos e irmãs, se escutarmos a Deus, se escutarmos a Cristo Jesus e colocar em prática os seus ensinamentos, nós também teremos uma vida longa e uma vida feliz, livre de muitas realidades que às vezes nos atrapalham de viver bem neste mundo. Então, o exercício dessa semana, que possamos escutar a Deus, escutar a Jesus e discernir a sua voz em meio ao mundo que nós estamos vivendo e ter coragem de colocar em prática os seus ensinamentos. E Jesus nos ensina 2 mandamentos: amar a Deus e amar ao próximo. Que possamos então viver essa semana dentro dessa perspectiva, escutar e servir. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.